Uma mulher grávida. Quando ela estava prestes a encontrar um lugar para se esconder e dar à luz, uma espada afiada atacou de repente. A mulher se levantou rapidamente para lutar, mas toda vez que ela desferia um golpe forte, a criança em seu ventre reagia. Se continuasse assim, tanto a mãe quanto o filho teriam apenas um destino. Então, ela precisava derrotar seu oponente de uma vez. Ela rapidamente aproveitou a oportunidade e derrotou o inimigo. No entanto, assim que resolveu o sujeito à sua frente, mais duas pessoas apareceram atrás dela. Ela reagiu rapidamente, cravou a lança longa no inimigo e depois arremessou a arma para derrotar outro a 10 metros de distância. Inesperadamente, um inimigo após o outro continuava surgindo sem parar. Para sobreviver, a mulher não teve escolha a não ser avançar e lutar. Com seu poder de combate superior, ela enfrentou 3 pessoas sozinha sem ficar em desvantagem. No início, a mulher girava o corpo para lidar com os 3 em 2 movimentos circulares. Então, ela atacou repentinamente e derrotou um deles. Mas, nesse momento, seu corpo começou a mostrar sinais de que estava prestes a dar à luz. Os outros 2 perceberam e avançaram rapidamente para atacá-la. Lutando contra a dor, ela derrubou um deles com apenas um golpe. O outro não resistiu a mais do que 2 golpes. Mas quando ela estava prestes a derrotar o último inimigo, uma dor súbita no estômago deu ao adversário a chance de contra-atacar. Ele retaliou cravando a arma na lateral de seu corpo. A dor foi tão intensa que a mulher quase desmaiou, mas pelo bem do filho que carregava, ela resistiu. Felizmente, ela conseguiu contra-atacar e matar o último inimigo. Depois disso, arrastou-se com dificuldade atrás de uma rocha e rasgou suas roupas, usando suas últimas forças para dar à luz. Até o último instante de sua vida, ela jamais imaginou que a criança que deu à luz era a reencarnação do dragão. Segundo a lenda, LSE, também conhecido como dragão, sacrificou sua vida há 3.000 anos para selar o tenebroso. Agora, o tenebroso está prestes a despertar novamente e o único capaz de detê-lo é este bebê recém-nascido. Moiraine e Lan Mandergorn sempre estiveram procurando informações sobre o dragão renascido. Moiraine tem a missão de manter a ordem no mundo, e Lan Mandergorn deve protegê-la de qualquer perigo. Os 2 têm um pacto inquebrável. Ao ouvirem que o dragão renascido cresceu e vive nos 2 rios, eles continuam sua busca. O lugar é tão bonito quanto uma pintura. Hoje é o dia da maioridade de Egwene. Todos na aldeia parabenizam. Contudo, o clima demonstra sinais de algo sombrio se aproximando. Então, uma pessoa misteriosa entra na taverna, deixando todos em alerta imediato. Essa pessoa não é outra senão Lan Mandergorn, e Moiraine está buscando o dragão. Moiraine exibe o símbolo da grande serpente, que representa sua identidade como Aes Sedai, honradas por lutarem para proteger o mundo. Assim, o estalajadeiro lhes arranja um quarto de primeira classe. Mas os aldeões cochichavam atrás deles, pois a presença de Moiraine indicava que grandes mudanças estavam prestes a acontecer na vila. E, de fato, no dia seguinte, Lan Mandergorn descobre um monte de carcaças de cabras organizadas em forma de vírgula. Isso mostrava que o tenebroso havia começado a agir. Lan Mandergorn retorna rapidamente para informar Moiraine. Enquanto isso, Moiraine continuava observando 4 pessoas que poderiam ser o dragão renascido. A primeira era Egwene, uma garota de bom coração. O segundo era Rand, que vivia nas montanhas com seu pai e também nutria sentimentos por Egwene. O terceiro era Porn, um ferreiro corpulento. O quarto era Matt, um apostador. No entanto, haviam poucas pistas sobre quem realmente era o dragão renascido. Portanto, Moiraine ainda não sabia quem era o verdadeiro escolhido. À noite, os aldeões se reuniram para celebrar o Festival da Primavera. Enquanto Egwene se divertia, o menino à sua frente foi repentinamente perfurado no peito por um objeto afiado. Logo depois, inúmeros monstros apareceram, fazendo os aldeões entrarem em pânico e fugirem. Mas os monstros não os perdoaram. Aos olhos deles, aqueles aldeões não passavam de insetos. Do caos, Naineg levou Egwene para fugir, mas ainda assim foram descobertas por um monstro. Sem ter para onde correr, Naineve teve de sacar uma faquinha e lutar, mas não era párea para o monstro. As duas foram rapidamente encurraladas. No momento crítico, um relâmpago caiu do céu e atingiu o monstro. Aconteceu que Moiraine e Lan Mandergorn tinham salvado as duas. Depois disso, Moiraine também usou magia para atacar. A energia chocante e aterrorizante iluminou o céu.
Logo em seguida, inúmeros raios caíram, transformando em pó os monstros que estavam ao redor. Contudo, quando Moiraine se concentrava em conjurar magia, ela não podia ser interrompida, e nesses momentos precisava da proteção de Lamandreoran. Depois disso, os dois trabalharam juntos para destruir incontáveis inimigos. Os aldeões também criaram coragem e se uniram para derrotar o monstro. Ao mesmo tempo, Rand e seu pai, que viviam na montanha, também foram atacados. No momento de perigo, o pai puxou uma espada extraordinária para lutar. Rand nunca soube que seu pai tinha tal habilidade. No fim, os dois conseguiram destruir o monstro. Enquanto Nynaeve salvava outras pessoas, ela foi emboscada por um monstro. Aine só pôde assistir, impotente, enquanto Nynaeve era arrastada. Do outro lado, Moiraine também foi perfurada no ombro por um monstro enquanto lançava um feitiço, colocando os aldeões em desvantagem. A moral dos monstros aumentou e eles avançaram diretamente contra Moiraine. Vendo isso, Moiraine só pôde suportar a dor e dar o golpe final. Ela usou os tijolos da casa como armas. Com grande força, destruiu cada monstro. Quando o último foi derrotado, Moiraine e a casa desabaram. Lamandreoran imediatamente correu para protegê-la. Finalmente, a longa batalha chegou ao fim. Embora Moiraine e todos tenham vencido, o preço foi alto demais. A aldeia inteira estava quase destruída. Moiraine usou sua magia para curar o pai de Rand, mas Rand não apenas deixou de agradecer, como também suspeitou que a chegada de Moiraine havia causado o desastre. Moiraine explicou que o monstro era um servo do Tenebroso. Se o Tenebroso quisesse ser libertado, ele precisaria do dragão, e o dragão renascido está entre os 4 deles. Portanto, era claro que os monstros estavam atacando o grupo de Rand. Antes que o grupo pudesse verificar a veracidade das palavras de Moiraine, o rugido dos demônios ecoou novamente. Um grande exército de monstros se aproximava da aldeia. Moiraine disse aos 4 para juntarem suas coisas e irem com ela para atrair os monstros para longe. Caso contrário, a aldeia seria devastada novamente. Os 4 haviam vivido nos 2 rios desde pequenos, então não ousariam arriscar a vida de suas famílias e amigos. Assim, não tiveram escolha senão seguir Moiraine. Eles não sabiam o que encontrariam adiante, mas sabiam que os próximos dias certamente seriam cheios de perigos. Para ajudar seu líder a capturar o lendário dragão renascido, os monstros trabalharam dia e noite. Finalmente, encurralaram seu alvo na balsa. Moiraine sabia que os monstros tinham medo de águas profundas, então pagou o dobro ao barqueiro para levá-los ao outro lado. Ouvindo os rugidos dos demônios à distância, ninguém ousou atrasar. Quando o barco havia se afastado apenas alguns metros, os monstros chegaram à balsa. Eram muitos e rapidamente cercaram a margem. Os passageiros no barco tremiam de medo. Os monstros viram que seu alvo estava prestes a escapar, mas só podiam gritar de frustração. De repente, um monstro sem olhos montado em um cavalo apareceu. Era o líder dos demônios, um servo de alto escalão do Tenebroso chamado o Sem-Rosto. Ele ordenou que os monstros parassem de perseguir Lamandreoran e cortassem a corda. Então Moiraine usou magia para puxar o barco para o abismo e destruí-lo. Mas o barqueiro não ouviu os conselhos de todos e pulou no rio porque queria voltar para buscar sua família. No entanto, a magia de Moiraine já estava completa, então ela não podia desfazê-la. Assim, só puderam observar o barqueiro ser arrastado pelo redemoinho junto com o barco. No final, tudo desapareceu na superfície do lago. Moiraine ficou muito abalada com isso, mas eles precisavam continuar avançando, pois os monstros não iriam parar. Quando chegaram ao território de Moiraine, os 4 possíveis dragões renascentes estavam por fim seguros. Durante o período de descanso, Moiraine usou energia mágica para ajudar o cavalo a recuperar as forças, mas, infelizmente, Moiraine podia curar apenas os outros, não a si mesma. Assim, quanto mais gravemente ferida ela estivesse, mais fraca se tornava. Mesmo assim, Moiraine foi até Egwene à noite, pois sentia algo diferente nela. Depois de examiná-la, Moiraine descobriu que Egwene realmente possuía grande poder intelectual. Mas isso, por si só, não era suficiente para provar que Egwene era o dragão renascido. Moiraine também disse a Egwene que aproveitasse esse poder, pois certamente seria útil para ela no futuro. Tarde da noite, Rand de repente sentiu como se algo estivesse preso em sua garganta, então imediatamente levou a mão até lá e puxou. Inesperadamente, Rand puxou um morcego. A cena seguinte realmente o assustou. Acontece que tudo não passava de um sonho, mas o estranho é que o morcego realmente estava ali. Rand correu para procurar os outros 3. Para sua surpresa, eles também tiveram o mesmo sonho.
Randy achou que tudo aquilo certamente era obra de Moiraine, mas ela explicou que aquele sonho não era um bom presságio, por isso deveriam deixar aquele lugar imediatamente. No entanto, Lamandreoren, que havia saído para explorar, voltou com más notícias. Os mantos brancos estavam à frente deles. Os mantos brancos odiavam as Aes Sedai, especialmente um chamado Valda. Valda adorava torturar e matar Aes Sedai e colecionava seus anéis da Grande Serpente como troféus. Agora, o filho de Valda não pretendia deixar Moiraine escapar. Ele a revistou pessoalmente para ver se ela havia escondido o Anel da Serpente. Felizmente, Moiraine já tinha entregado o anel a Lamandreoren para que ele o guardasse, então ela ficou fora de perigo. Não encontrando nada, os mantos brancos não tiveram escolha senão deixá-los ir. O grupo continuou rumo ao leste. Só ao anoitecer decidiram parar para descansar. Entretanto, Pan, que estava encarregado de buscar água, correu grande perigo. Enquanto examinava o ferimento em sua perna causado por um monstro, uma alcateia de lobos famintos apareceu atrás dele. Pan ficou tão assustado que não ousava se mexer. Para piorar, a ferida continuava sangrando, uma atração fatal para os lobos. Nesse momento, o lobo líder se aproximou lentamente. Após encarar Pan por um tempo, o lobo lambeu seu ferimento. O estranho é que ele não feriu Pan, apenas cheirou a ferida e depois conduziu a alcateia para longe, deixando Pan completamente perplexo. Quando Pan voltou, já estava escuro. Moiraine não aguentou mais e desmaiou. Mas o pior ainda estava por vir. O Sem-Rosto havia encontrado o grupo. Ele comandou inúmeros monstros para lançar um ataque. Sem tempo para pensar, o grupo fugiu às pressas. Vendo os monstros se aproximando cada vez mais, o cavalo de repente parou. Ele se recusava a seguir adiante. Havia algo ainda mais aterrorizante à frente. Todos levantaram a cabeça e viram uma fenda na muralha gigantesca diante deles. Era a terrível Cidade Negra. Até mesmo os monstros temiam aquele poder maligno. Para sobreviver, Lamandreoren teve de conduzir o grupo para dentro da cidade. Lá dentro, tudo era assustadoramente silencioso, nem mesmo o canto de um pássaro. Havia marcas de queimaduras negras por todos os lados, mas ainda se podia perceber o antigo esplendor da cidade. Lamandreoren então contou a história do lugar. Durante a guerra contra os monstros, essa cidade se recusou a ajudar outras cidades. Em vez disso, construiu muralhas gigantescas, mas, por razões desconhecidas, todas as criaturas vivas desapareceram misteriosamente em uma única noite. Diziam que era uma cidade amaldiçoada e que o poder maligno vinha do centro dela. Lamandreoren avisou a todos para não tocarem em nada, mas houve quem não obedecesse. De madrugada, Mat foi despertado por uma voz misteriosa. Ele seguiu o chamado e viu uma figura passar rapidamente. Ao seguir a figura, encontrou apenas um baú. Parecia que algo dentro dele chamava Mat. Sem pensar, ele abriu o baú. Dentro havia uma adaga com um rubi. A voz misteriosa continuou persuadindo Mat a puxar a lâmina. Essa ação trouxe desgraça para todos. A primeira vítima foi um cavalo. Uma sombra negra o cobriu em um piscar de olhos, tirando sua vida. Em um instante, um cavalo saudável virou um monte de cinzas. Os outros cavalos viram isso e fugiram rapidamente. O restante do grupo ouviu o barulho e saiu para verificar, mas a sombra negra os atacou. A escuridão separou os quatro. Ela se espalhou tão rápido que, em poucos instantes, quase cobriu a cidade inteira. Lamandreoren não teve escolha. Montou em seu cavalo e saiu da cidade carregando Moiraine. Rand e Mat escaparam por um caminho estreito. A escuridão parecia ter um limite, então não pôde deixar a cidade. Enquanto isso, Egwene e Parne estavam em situação crítica e correram até o topo da muralha, mas aquilo os alcançou rapidamente. No momento entre a vida e a morte, os dois decidiram pular da muralha de centenas de metros, sem pensar duas vezes. Felizmente havia um rio abaixo, então conseguiram sobreviver. Agora, porém, não conseguiam encontrar um ao outro. Eles foram obrigados a seguir adiante, divididos em 3 pequenos grupos. Enquanto Lamandreoren dava água a Moiraine, de repente uma faca foi colocada em seu pescoço. Era Nineve, que acabara de escapar da morte. Depois de ser arrastada por 2 dias, Nineve acreditava que seria devorada. Mas os monstros não tinham pressa em comê-la. Primeiro queriam devorar alguns demônios menores como aperitivo. Aproveitando essa oportunidade, Nineve tentou fugir e acabou entrando em uma caverna.
Ao ver a silhueta do monstro aparecer na entrada da caverna, Nineve não teve escolha a não ser se esconder no lago. Mas o monstro estava com fome havia 2 dias, então não desistiria facilmente. Ele se aproximou do lago e procurou cuidadosamente. Nineve viu isso e ajustou sua posição silenciosamente. Porém, até o menor ruído não escapava aos sentidos do monstro. Mas quando ele chegou à beira da água, já não conseguia ver a silhueta de Nineve. Por isso, decidiu mergulhar para procurá-la ele mesmo. No entanto, Nineve não era alguém que pudesse ser intimidada tão facilmente. Ela rapidamente nadou por trás do monstro, puxou sua faca e a cravou com força em seu coração. Conforme uma poça de sangue se espalhava, Nineve emergiu da água. Após sobreviver a uma experiência entre a vida e a morte, ela se sentia mais forte do que nunca. Então seguiu rastros até encontrar Moiraine e Lan Mandragoran. Pela história contada por Lan, ela descobriu que seus 4 amigos estavam desaparecidos. Sem alternativa, Nineve teve primeiro de ajudar Moiraine a se curar. Depois, continuaria procurando pelo grupo de Egwene. Com a ajuda de Moiraine, Moiraine finalmente recuperou a consciência. Para se curar completamente, ela ainda precisava do poder de 2 Aes Sedai. Felizmente, elas encontraram Liandrin, uma poderosa Aes Sedai. Liandrin havia capturado um homem que se autoproclamava o dragão renascido, chamado Logain. Homens assim eram considerados extremamente perigosos pelas Aes Sedai. Muitos anos atrás, o Tenebroso havia corrompido a magia masculina, fazendo com que homens que canalizassem facilmente perdessem o controle e ferissem aqueles próximos a eles. Por isso, Logain estava sendo escoltado para a Torre Branca para julgamento. Liandrin então levou Moiraine e as outras de volta ao acampamento. Sob o tratamento de Querene, os ferimentos de Moiraine foram curados. Assim que Moiraine se recuperou, ela foi ver Logain. O poder dentro de Logain era mais forte que o de qualquer homem antes dele. Era necessário que 2 Sedai usassem magia ao mesmo tempo para mantê-lo contido. Mas ninguém imaginava que alguém tão poderoso pudesse ser capturado tão facilmente. Descobriu-se que tudo fazia parte do plano de Logain. Ele apenas fingiu ser capturado. Na verdade, queria destruir o acampamento inteiro. Agora, a oportunidade havia surgido. Com apenas um olhar, Logain lançou as 2 Aes Sedai pelos ares. Em seguida, abriu a jaula de ferro usando seu poder sombrio. Ao mesmo tempo, o acampamento também foi atacado por inúmeras flechas caindo do céu. As Sedai rapidamente se uniram para conter as flechas. Quando o exército de Logain apareceu, elas reverteram as flechas e as lançaram de volta contra o inimigo. Embora o exército inimigo fosse numeroso, o poder das Sedai ainda era muito superior. Logo, a maior parte do exército foi destruída. Do outro lado, Moiraine também encontrou Logain. Ela zombou dele, dizendo que logo seria devorado pelo poder maligno dentro de si. Logain não se importou com suas palavras. Nesse instante, Querene atacou Logain por trás. As 3 Sedai uniram forças mais uma vez para contê-lo. Mas o poder sombrio dentro dele rapidamente se transformou em uma arma oculta que atingiu as 3. Para proteger as outras 2, Querene ergueu um escudo para defendê-las, mas acabou sendo atingida. Ela morreu rapidamente. Somente então todos chegaram. Ao ver sua mestra caída no chão, Stepin perdeu o controle e despejou sua raiva sobre Logain. Mas quando o machado desceu, o poder sombrio encontrou uma saída. Ele despedaçou o machado e devastou todos ao redor. Nynaeve teve sorte de escapar, pois estava em um canto. Nos últimos dias, Nynaeve havia desenvolvido sentimentos por Lan Mandragoran. Ao ver o homem que amava, caído, com sangue formando uma enorme poça, Nynaeve liberou um poder incrível. Essa energia curou rapidamente todos que estavam à beira da morte. Até mesmo Logain, que se considerava poderoso, ficou incrédulo. Vendo isso, as Aes Sedai concentraram imediatamente seus poderes sobre Liandrin. A situação era tão urgente que não podiam esperar para levar Logain à Torre Branca. Precisavam agir ali mesmo para neutralizá-lo. Quando o poder sombrio foi removido, o homem que antes possuía força ilimitada chorou. Foi por causa de sua ganância e sede de poder que caiu nas trevas. Agora, Logain voltaria a ser um homem comum, mas os mortos jamais retornariam. Os sobreviventes enterraram os guerreiros com as maiores honras. Depois, retomaram sua jornada de volta à Torre Branca. Nesse momento, Lan Mandragoran estava ansioso, sem saber se os 4 jovens ainda estavam vivos. Desde que Rand e Mat se separaram dos outros, os 2 vinham avançando em direção à Torre Branca. Eles acabaram indo parar em uma aldeia estranha, onde pecadores eram pendurados em jaulas de ferro até seus corpos secarem. Mat estava preocupado com a joia que o cadáver carregava.
À noite, quando ninguém estava por perto, ele voltou furtivamente ao corpo, mas não percebeu que alguém se aproximava por trás. Era um velho da aldeia, mas não parecia uma pessoa comum. Matt ficou tenso, mas o velho apenas queria que os mortos descansassem em paz. Ao descobrir que Matt estava ali por causa da joia, o velho disse a ele para terminar logo o que tinha ido fazer, e depois, os dois enterraram o corpo juntos. Enquanto isso, Rand conversava com a dona da taverna. Quando a atmosfera parecia perfeita, ela tentou beijar Rand, mas ele recusou. Enfurecida, a mulher sacou sua espada. Ela já sabia há muito tempo que Rand e Matt eram candidatos a dragão renascido. Por isso queria capturá-los para ganhar mérito, já que havia vendido sua alma ao sem-rosto muito tempo antes. Rand sabia que não era páreo para ela, então apostou tudo na porta. A mulher disse que ele não deveria desperdiçar energia. Aquela porta de madeira não poderia ser quebrada nem por 3 homens como ele. Rand não acreditou e continuou investindo contra a porta. Para a surpresa de todos, ele a arrombou. Rand acabou de escapar quando encontrou Matt. Matt não sabia o que estava acontecendo, então simplesmente correu atrás dele. Mas a mulher conhecia bem o terreno da aldeia e logo bloqueou os dois. Ela disse que deveriam se render obedientemente, pois já havia avisado sem rosto. Naquele dia, mesmo que criassem asas, não conseguiriam fugir. No entanto, antes que ela terminasse a frase, uma lança atravessou sua garganta, fazendo-a cair. Aconteceu que o velho havia salvado os dois. Ele então disse para que os dois o seguissem, deixassem aquele lugar e fossem para a Torre Branca. Sem outra escolha, os dois tiveram que obedecer. Depois de um dia viajando à noite, eles pediram abrigo na casa de um fazendeiro. No entanto, Matt sentiu que havia algo errado. Ele viu apenas um fluxo sombrio entrar em sua boca. Naquele momento, a filhinha do fazendeiro encontrou Matt e lhe deu um pedaço de pão. O rosto de Matt mostrou uma rara gentileza, porque a menina o lembrava de suas 2 irmãs mais novas. Ouvindo isso, a menina deu a Matt uma boneca para lhe fazer companhia. Mas Matt faria algo que se arrependeria pelo resto da vida. Quando Rand e o velho encontraram Matt, já era tarde. A família inteira do fazendeiro estava caída em uma poça de sangue, e Matt tinha uma expressão vazia, claramente controlado por algum tipo de poder. Ambos olharam na direção que Matt apontava, e viram a figura do sem-rosto. O velho disse a Rand que levasse Matt embora, enquanto ele ficava para enfrentar o sem-rosto. Ao sair, Matt recobrou a consciência. Ao ver a cena diante de seus olhos, ele não conseguia acreditar que havia matado toda a família da menina. Esse se tornou o maior arrependimento de sua vida. Um mês depois, os dois chegaram à Torre Branca. Ao mesmo tempo, Egwene e Perrin também chegaram perto da torre acompanhando uma caravana de mercadores. Infelizmente, os dois encontraram os capas brancas e o filho de Valda, que os reconheceram. Ele ordenou que seus subordinados os levassem ao acampamento. Depois disso, ordenou que Egwene fosse lavada e amarrada a uma cadeira para aguardar seu julgamento. Ele presumiu que Egwene era uma Aes Sedai e Perrin era seu protetor. Para forçar Egwene a admitir que possuía magia, o filho de Valda passou a torturar Perrin, fazendo cortes em suas costas com uma faca. Egwene não suportou ver seu amigo sendo torturado e tentou controlar seu poder. Mas ela não era uma verdadeira maga, então aquele pequeno poder não conseguia ferir o filho de Valda. Pelo contrário, ele a ridicularizou. Perrin aproveitou o momento para liberar seu poder. Seus olhos ficaram selvagens. Do lado de fora da tenda, os uivos de lobos ecoaram. Ao ver a matilha feroz se aproximando, o filho de Valda entrou em pânico. Egwene aproveitou a oportunidade e o apunhalou do ombro até que ele não pudesse mais machucá-la. Então ambos correram para fora da tenda, apenas para encontrar o lado de fora cercado por lobos. Um deles bloqueou o caminho, mas apenas uivou algumas vezes antes de ir ajudar os outros. Lembrando-se do dia em que o líder dos lobos lambeu seu ferimento, Perrin deduziu que tinha a habilidade de se conectar aos lobos. Assim, os dois conseguiram fugir e chegar à Torre Branca. No dia seguinte, Moiraine recebeu notícias sobre os dois e imediatamente foi até eles. Ao ver Perrin desmaiado por causa dos ferimentos, ela providenciou tratamento mágico. Egwene perguntou se havia notícias sobre Rand e Matt. Moiraine respondeu que ainda não haviam sido encontrados. Mas, na verdade, Moiraine mentiu. 2 dias antes, ela já havia encontrado Rand e Matt. Naquele momento, Matt já não tinha consciência, e logo ficaria como Logain, completamente consumido pelo poder sombrio. A causa de tudo isso era a adaga demoníaca que Matt havia furtado da Cidade das Sombras. Felizmente, Moiraine percebeu e usou magia para extrair o poder sombrio da boca de Matt.
Finalmente, ela o transferiu de volta para a adaga demoníaca. Quando o ritual terminou, Egwene rapidamente pegou a adaga. Esse acontecimento fez com que Rand finalmente confiasse completamente em Moiraine. No entanto, Moiraine o alertou para vigiar Mads, pois ele havia sido corrompido pelo poder sombrio por muito tempo, e ainda poderiam surgir efeitos inesperados. Agora que todos estavam em segurança na Torre Branca, Moiraine começou a preparar o próximo passo do plano. Ela pretendia levar os 4, junto com Nynaeve, até o Olho do Mundo, considerado a prisão do Tenebroso. Entre os 5, o dragão renascido derrotaria o Tenebroso ali. Mas aqueles que ficassem entre o dragão renascido e o Tenebroso morreriam instantaneamente. É claro que Moiraine não disse essa última parte. Quando todos estavam prontos, Moiraine começou a abrir o portal. Esse era o caminho mais rápido até o Olho do Mundo. Cada passo nesse caminho equivalia a 160 quilômetros no mundo real. Moiraine entrou primeiro, os outros a seguiram. No entanto, Mat hesitou, ele não queria arriscar sua vida. Apesar dos repetidos chamados dos companheiros, Mat não mudou de ideia até que o portal se fechou completamente. Isso ninguém esperava. Nynaeve implorou para que Moiraine reabrisse o portal, mas Moiraine disse que a decisão havia sido de Mat. Loial também explicou que o portal não poderia ser reaberto, pois magia não podia ser usada no caminho interdimensional, ou atrairia a atenção do Tenebroso. Naquele momento, todos tinham apenas um caminho, o caminho para a morte. Não tinham escolha a não ser continuar seguindo Moiraine. No caminho escuro, todos precisavam ser extremamente cuidadosos. Caso contrário, um único passo em falso os faria cair em um abismo sem fim. Depois de alguns minutos, Perrin, com sua visão animal, de repente os alertou de que havia algo à frente. Era um pilar de pedra. Entretanto, o conteúdo do pilar havia sido intencionalmente destruído por alguém. Moiraine e Lan Mandragoran perceberam imediatamente que algo os seguia. Loial precisava de tempo para decifrar o que restava da inscrição. Então Moiraine disse a todos para descansarem no local. Mas enquanto todos dormiam, Egwene ouviu sons estranhos. Era a aparição de um monstro, mas Egwene acidentalmente liberou seu poder, fazendo com que o monstro caísse imediatamente no abismo sem fundo. Egwene ficou arrependida por ter usado seu poder sem querer. Ao mesmo tempo, Ma Qingxin seguiu o som e se aproximou. O grupo não teve escolha a não ser correr em direção ao portal mais próximo. Ninguém percebeu que uma figura sombria os seguia. Ao chegarem ao portal, Ma Qingxin já estava perto. Todos rapidamente apagaram as luzes, porque no escuro as pessoas tinham mais chance de perder a sanidade. Logo, Ma Qingxin começou a sussurrar no ouvido de cada um. Sua voz era cheia de lamentos, tentando fazê-los perder o controle. Quando ouviu as palavras dizendo que ela perderia todos que amava, Nynaeve perdeu o controle. Ela mais uma vez liberou um poder imenso que envolveu todos. Moiraine aproveitou para abrir o portal e o grupo finalmente conseguiu escapar sem perigo. Rand e Perrin ainda estavam perturbados pelos sussurros de Ma Qingxin. Moiraine tentou confortá-los, dizendo para não darem importância, pois eram palavras demoníacas e enganosas. No entanto, por causa de uma série de incidentes, eles não chegaram ao Olho do Mundo imediatamente. Em vez disso, foram para Fal Dara, a última defesa contra os monstros. Felizmente, esse lugar ficava a apenas um dia de viagem do Olho do Mundo. Era também a segunda casa de Lan Mandragoran, por isso eles foram autorizados a passar a noite ali. Quando chegaram ao salão principal, Moiraine tentou alertar o Lorde da Fronteira sobre o surgimento dos monstros, mas o arrogante Lorde não quis ouvir. Ele acreditava que Fal Dara podia parar qualquer inimigo que tentasse invadir. Só quando Moiraine disse que o Tenebroso havia começado a usar portais para mover seu exército, o Lorde começou a levar a situação a sério. Ele então ordenou que o portal fosse fortemente vigiado. Nesse momento, um homem saiu do portal. Era Padan Fen, que sempre ia a Duas Ribeiras vender mercadorias. Mas sua verdadeira identidade era outra, um servo humano do Tenebroso. Por isso, Padan Fen insistia em visitar a vila todos os anos, mesmo quando só Mat comprava algo. Durante anos, ele seguiu os 4 possíveis dragões renascidos. Agora, ele os havia seguido até a fronteira e trazido consigo um perigo mortal. Naquela noite, Rand foi até Moiraine e confessou a verdade. Rand sabia que ele era o dragão renascido. Quando fugiu da taverna, foi ele quem usou seu poder especial para arrombar a porta do monstro. Durante a travessia do portal, foi ele quem derrotou o monstro. As palavras de Ma Qingxin atingiram Rand profundamente. Mesmo sabendo a verdade, Rand procurou a vidente, esperando ouvir uma resposta negativa. Infelizmente, o resultado desapontou. A vidente disse que quando era criança, encontrou um homem carregando documentos dos arquivos.
Esse homem era o pai adotivo de Randy. Ele encontrou uma mulher grávida em meio a um campo de batalha, a guerreira forte que apareceu no início do vídeo. Em vez de matá-la, ele a ajudou a dar à luz. Mas após o nascimento do bebê, ela morreu, e o homem bondoso decidiu criar a criança. Assim aconteceu o nascimento milagroso de Randy. Para proteger seus amigos, Randy saiu silenciosamente com Moiraine para encontrar o Tenebroso no olho do mundo. Esses seres pareciam inofensivos, mas na verdade matavam todos que encontravam. Se não fossem cuidadosos, os dois se tornariam comida deles. Uma hora depois, Moiraine sugeriu descansar para poupar forças. No entanto, um Trolloc aproveitou a oportunidade para atacar Randy, acordando-o assustado. Antes que Randy se recuperasse, Moiraine foi atacada pelo próprio Tenebroso, que cuspia fogo enquanto falava. Randy rapidamente atirou uma flecha no olho do Tenebroso. Mas a criatura não se importou, apenas sorriu de forma ameaçadora. Depois de engolir a flecha, assumiu uma forma humana. O Tenebroso sugeriu que Randy cooperasse com ele para reconstruir o mundo de acordo com suas vontades. Contudo, Randy acreditava que aquilo era apenas um truque, pois o Tenebroso ainda estava preso e não podia sair de lá. Então Randy decidiu ferir a si mesmo para acordar do suposto sonho. Mas ao despertar, tudo estava exatamente igual ao que havia acontecido no sonho, até as palavras de Moiraine. Randy percebeu que o Tenebroso era mais poderoso do que imaginava. Nesse momento, o rugido dos monstros ecoou ao longe, sinalizando que o exército de criaturas estava atacando a fortaleza. Randy e Moiraine foram obrigados a acelerar. Pouco depois, finalmente chegaram ao olho do mundo, onde o Tenebroso estava preso. Depois de descerem até o fundo do poço, eles viram um portal gigante em forma de polaridade. Randy sentiu algo chamando lá de baixo. Assim que Randy tocou o portal, ele foi imediatamente transportado de volta para a pequena casa em Two Rivers, onde tinha uma família feliz. Embora Randy soubesse que tudo aquilo era uma ilusão, ele não queria destruir aquele sonho. Ali, Egwene também apareceu tão real que sabia cada detalhe do relacionamento deles e transmitia a Randy uma sensação muito verdadeira. Isso fez com que ele afundasse ainda mais na ilusão. Mas logo, Egwene e a criança deles ficaram imóveis. No final, tudo era um esquema do Tenebroso. Ele usou aquela ilusão de felicidade para atrair Randy. O Tenebroso prometeu que, se Randy quisesse, tudo aquilo poderia se tornar realidade. Na realidade, o Tenebroso também se aproximou de Moiraine. Ela tentou usar magia para resolver a situação. A partir daquele momento, Moiraine tornou-se apenas uma pessoa comum, mas ela nunca lutava sem preparação. Se Randy escolhesse a escuridão, ela o mataria pessoalmente. Ao mesmo tempo, na cidade, todos finalmente perceberam o perigo que se aproximava. O Lorde ordenou que seus subordinados pegassem as armas secretas, e ele lideraria o exército para manter a linha de defesa em Fal Dara. Com apenas um comando, mais de 1000 fortes cavaleiros estavam prontos para lutar. A tarefa de defender a cidade foi atribuída à irmã do Lorde, que já havia sido uma poderosa Aes Sedai. Nynaeve e Elwyn também se juntaram a essa formação. Se ele falhasse, eles fariam tudo o possível para impedir que o exército sem rosto entrasse na cidade. Nesse momento, o exército de monstros havia chegado aos portões de Fal Dara. Sob o comando do Sem Rosto, todos os monstros avançaram em direção às muralhas, enquanto o exército do Lorde se preparava para o combate. Um sinal foi dado e incontáveis flechas foram disparadas pelo campo de batalha, chovendo sobre os monstros. A batalha durou até o anoitecer. Embora os humanos ocupassem uma posição vantajosa, o número de monstros era realmente grande demais. Eles escalaram as muralhas formando escadas humanas. Quando o Lorde estava trocando sua espada, um monstro criou uma longa lança e o pregou à parede. O Lorde sofreu ferimentos graves e Fal Dara caiu oficialmente. O exército de monstros inundou a cidade como uma enchente. A irmã do Lorde rapidamente reuniu o poder espiritual celestial e criou um círculo mágico para preparar um contra-ataque. Quando o exército sem rosto se aproximou, os humanos também usaram seu poder máximo para invocar relâmpagos do céu. Um golpe poderoso atingiu o exército de monstros, matando muitos rapidamente. Embora essa técnica fosse muito eficaz, exigia energia demais. Uma das mulheres já estava queimando por concentrar energia excessiva. Se continuassem, todos seriam incinerados. No entanto, a Malisa não podia parar naquele momento. Muito rapidamente, outra pessoa caiu. Nynaeve e Elwyn também não aguentavam, mas a energia continuava a fluir. Nynaeve não suportava vê-la morrer, então absorveu toda a energia de Elwyn para dentro de si. Mas isso acelerou ainda mais o processo de queima de Nynaeve. Nesse momento, a Malisa finalmente parou, mas já era tarde. Das 5, apenas Egwene sobreviveu.
Embora os monstros em Faldara tivessem sido destruídos, o perigo do outro lado da cidade estava apenas começando. Padan Fain e os monstros fantasmagores para dentro da cidade. Eles vieram em busca da arma secreta do Senhor de Valerie, o trompete. Bastava soprar o trompete na batalha final para que o maior herói da lenda aparecesse e lutasse ao lado deles. Isso equivalia à técnica de ressurreição em Naruto. Mas essa técnica só podia ser usada nos dragões. Porém, antes que pudessem usar o trompete, Padan Fain e os monstros já haviam destruído todo o grupo. Ainda assim, ele não podia matar Perrin, porque Perrin, Egwene, Nynaeve e Mate eram todos personagens importantes que desempenhavam papéis essenciais no ciclo do tempo. Todos os 4 precisavam sobreviver. Nynaeve também foi revivida graças aos esforços de Erwin, mas Mate havia se juntado ao lado do Tenebroso. Ao mesmo tempo, o Tenebroso estava manipulando Randy. Se Randy desse mais um passo, o Tenebroso recuperaria sua liberdade. Mas Randy, de repente, concentrou toda a sua inteligência na magia. Graças ao último resquício de razão, Randy escapou da rede que o Tenebroso havia planejado meticulosamente. Randy então usou magia de energia para destruir o Tenebroso. No entanto, o Tenebroso revelou uma expressão significativa. Rand pensou que tinha vencido, mas não conseguiu ficar feliz. Ele sentia um poder enlouquecedor dentro de si. Tinha medo de que um dia fosse consumido pelo Tenebroso e machucasse as pessoas que amava. Então, Rand pediu que Moiraine dissesse a todos que ele estava morto. Depois disso, Rand saiu silenciosamente e desapareceu sem deixar rastros. Moiraine olhou para aquele mármore e sentiu que as coisas não terminariam tão facilmente. E assim o vídeo termina. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!